especial, uma noite que o Espírito Santo, Ele já está falando através do louvor. A canção disse para que a gente venha cantar, que a gente venha pular, que a gente venha dançar. Eu acredito que para dançar e para se alegrar, tudo depende da presença de Deus. É impossível alguém dançar triste. É impossível alguém se alegrar com problemas difíceis para resolver. Mas nós estamos diante daquele que pode todas as coisas. E o Espírito de Deus, ao decorrer desta semana, falou muito ao meu coração. Eu até tentei, da minha forma, fazer algo no meu coração, mas o Espírito de Deus confrontou comigo e o Senhor disse: fala essa palavra. E que o Espírito de Deus, Ele tem até acesso ao teu coração. Porque, irmãos, existem duas formas: ouvir e dar ouvido. Ouvir é som, dar ouvido é entender o que estão falando para nós. Você pode ouvir Deus falar, mas você pode dar ouvido Deus falar. Então que você venha dar ouvido, porque eu já venho dando ouvido. Eu venho agradecendo a Deus esses dias por tudo que Ele tem realizado nesse ministério. Que quando era um sonho a realização de uma revista de escola dominical, que nós simplesmente sonhávamos, hoje esse sonho é realidade. Estamos vivendo dias maravilhosos de alegria, porque nasceu a revista, nasceu esse veículo que Deus colocou nas nossas mãos para evangelizar, para alertar, para trazer as pessoas ao conserto, porque diz a palavra que o povo está sofrendo por falta do conhecimento, e nós temos orado ao Senhor para que todos sintam. Não adianta, irmão, ninguém fazer nada forçado, e ninguém vai te forçar nada também, mas o nosso desejo é que a escola dominical ela seja tão grande como o culto de domingo à noite. O nosso desejo é que a nossa escola dominical esteja cheia, porque o que nós tivemos aqui nessa manhã de hoje foi tremendo, porque Deus falou muito no nosso coração. E quando é chamado domingo do Senhor, será que tem sido, nós temos escolhido esse dia chamado domingo para servir ao Senhor? Ou será que nós estamos tirando para outras coisas? Mas se nós temos que dedicar um dia para Deus, escolhemos o domingo, que seja o domingo, sejamos fiéis nessa escolha. Então tem sido para mim momentos de muita alegria, mas também de muita preocupação, porque pesa nos nossos ombros aqueles que são líder fiel, aquele que Deus vem colocando à frente da sua obra. Porque agora, irmãos, não é simplesmente eu, mas agora somos nós. Eu não posso olhar somente para mim, eu não posso ver o meu bem-estar, mas agora eu tenho que ver o bem-estar de todos. Eu tenho que ver aquilo que realmente vem abençoar o povo, que verdadeiramente vem alertar o povo, porque é um compromisso. Diz a palavra que naquele dia nós vamos prestar conta, e não é só o pastor não, toda a liderança, todos aqueles que foram chamados para um compromisso, uma obra de Deus, vai ser chamado. Então eu não quero fazer nada, eu não quero compromisso, mas não podemos rejeitar. Eu jamais vou rejeitar o que Deus tem mandado eu fazer. Mas que nessa noite você venha abrir o teu coração, levante as mãos para o céu. Eu te peço que você clame ao Senhor agora, porque se o Espírito de Deus não estiver nesse lugar, vai ser o homem falando, mas se o Espírito de Deus estiver nesse lugar, é Deus falando. Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, aquele que vem revelar, aquele que vem trazer convicção. A pregação ela pode ser pregada, muitos pregadores, mas o Espírito Santo que convence, não convencer, pode ser a maior pregação, mas o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que nós necessitamos 100% para que fale o nosso coração. Espírito Santo, fale nesta noite. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, usa os
nos meus lábios. Meu Deus, que seja feita a tua vontade, Pai. A tua volta já está tão próxima. E eu tenho convicção, ó Deus, que esta palavra que o Senhor colocou no meu coração estará vindo de encontro com cada coração, cada um aqui presente, aqueles que nos assistem pela internet, ó Deus, aqueles que visualizaram e deram ouvido, eu sei que serão transformados pelo poder da tua palavra, e vão poder levar essa palavra, e serão um cristão ativo, serão canais usados pelo Senhor, que não vão olhar mais para si mesmo, que ainda que a gente venha sofrer, mas que sofra o obreiro, que sofra o servo, mas o teu povo não pode sofrer. As ovelhas não podem sofrer. É como aquele pássaro que sai em busca do alimento, e quando volta encontra os seus filhotes com os biquinhos abertos, e ele está querendo receber o alimento. E assim são as ovelhas, e por isso eu tenho chamado de ovelhas. Mas tem muito que já saiu da posição de ovelha, já se tornou um pássaro, no sentido de buscar e trazer. Mas muitas das vezes não tem tido a atitude de um pássaro, quem sabe uma águia, um pássaro forte, que pode ir às grandes alturas e possa trazer os alimentos. Eu sei, Pai, que eles estão entendendo o que está sendo falado nesta noite, Pai. Mas que o Senhor fale no nosso coração. Diga comigo, meu Deus, meu Pai, fala no meu coração nessa noite. Diga bem forte comigo assim: Jeremias, separado e preparado para ser boca de Deus. Jeremias, separado, preparado para ser boca de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, uma passagem muito conhecida. Jeremias 18, no versículo 7. Aqui, irmãos, são só 2 versículos que eu quero trazer para os irmãos. Aqui, o que Deus colocou, quando Deus manda Jeremias descer, para que ele pudesse acompanhar junto ao olheiro, manusear de um vaso. Mas aqui é só uma abertura para chegar onde Deus colocou no meu coração para pregar e falar para você. Está escrito: no momento em que eu falar contra uma nação, contra um rei, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falasse converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala no nosso coração. Podeis sentar, irmãos. Quando o Senhor Deus mandou que Jeremias descesse e fez com que ele observasse o manusear do vaso, e ele disse para Jeremias: Jeremias, eu faço o vaso como eu quero, eu vou manusear o vaso, eu vou preparar ele como eu quero. Mas no versículo 7 ele fala assim: você vai e prega a verdade, vai às nações, vai aos povos. Irmão, pregar a verdade é uma coisa tremenda. E também, irmão, nem todos querem ouvir a verdade. Hoje nós temos que medir como falar a verdade. No passado, João pregava de raça de víbora. Hoje, se a gente fala chamar um povo de raça de víbora, a gente vai levar uma pedrada na cabeça. Meu Deus, estamos vivendo o último período
a última dispensação em que esse ministério, em tempo de graça, nos colocou no nosso coração. Essa dispensação que vamos receber Jesus, Ele está voltando. E a Bíblia diz que quando chegar esse fim, esses dias finais, seriam os dias difíceis. E quando alguém não tem preparação, se torna mais difícil ainda. Porque tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo brecha que a gente dá, nós nos enfraquecemos. Eu estava pensando até hoje no videogame. Quem não gosta de brincar no videogame, né? E tem alguns bonequinhos que a gente começa a apertar, e quando ele vai sendo atacado, ele vai perdendo vida. Aí tu vai, aí ele de azulzinho vai ficando fraquinho, e fica perdendo tudo. Tem que começar outra vez. E tem crente, irmão, que está verdinho, cheio de vida, mas ele não vigia. Aí o inimigo vai arrancando a força dele. E daqui a pouquinho, ele está vermelho, está fraco, ele perde o sangue, como bonequinho, perde a espiritualidade, perde a noção, esquece de tudo. No mundo são faladas até a respeito do chuchu, que ele consegue pegar o gosto de tudo. E tem muito crente, irmão, não leva mal, mas pode até comparar com o chuchu, que um dia se ele se junta com um crente avivado, ele pula, ele salta, mas se ele debaixo de um crente fracassado, ele fica murcho e ele desanima. Então, os dias que nós estamos vivendo é dia final. Não dá mais, irmão, para a gente ficar se enfraquecendo pelo que os outros falam. Não dá mais para a gente ficar se enfraquecendo porque ver os outros fazer. Meu irmão, naquele dia você vai prestar conta da tua vida. Você não vai trazer ninguém. Peraí, Jesus, Senhor, espera um pouquinho, eu já vi ele estar ali. Vem cá, fulano, vem cá. Não foi você que fez isso, vem cá, foi você que me tirou a minha fé. Não adianta, porque vai chegar a vez dele também. Agora é você. Eu pergunto, o que você tem feito para ser forte? A Santa Ceia é a comunhão, mas o que eu tenho feito para essa comunhão? E Deus prepara Jeremias e fala: dessa aqui, você está vendo aqui? Eu faço o que eu quero. Mas Deus não pode fazer o que quer na vida de quem não quer, irmão. O sujeito não quer, e aí? Mas o cara é uma bênção, o cara, ele é o cara. Mas é pra gente, mas para Deus ele não é o cara. Porque para Deus, para ser o cara, ele tem que estar numa obediência. Ele não pode dar brecha, porque senão ele se enfraquece. E quando se enfraquece, em vez de passar força, a gente passa fraqueza para o povo. E tem muita gente passando fraqueza. Aleluia! Isso é perigoso. Porque se o rei está voltando, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos fortalecer. Porque senão, irmão, nós vamos ficar. Avance um pouquinho na sua Bíblia, Jeremias 38. Eu abri aquela parte no 18. E na responsabilidade de Jeremias, de muita responsabilidade para pregar a verdade e não palavra doce. A palavra ainda que seja doce, porque Deus mandou, mas se Ele mandar também, é como aquela canção, pregador de, como é que é? Pregador de rosa, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor, mas é justiça também. Prega que Deus é amor, mas é justiça também. Então nós temos que pregar a justiça de Deus, porque vai ser exatamente a justiça de Deus que vai fazer você um crente melhor, vai fazer de você um crente avivado. Amém? Que o que aconteceu com Saulo, quando caiu daquele cavalo, que caiu as escamas dos olhos dele, ele passou a enxergar nítido. Naquele momento que ele estava perseguindo, ele caiu, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele teve duas vitórias. Ele pôde se sentir servo de Deus e enxergando coisa que ele nunca viu. E tem muita gente que Deus já tirou as escamas, mas está voltando atrás, e as escamas estão tapando a visão espiritual, e se não abrir os olhos, vai cair outra vez.
Eu não sei se alguns terão força para levantar. Mas quando Deus preparou Jeremias, e Jeremias na obrigação, no capítulo 38, versículo de número 3, assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes e os reis: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhe tais palavras, porque este homem não busca paz, para este povo serão mal. E disse o rei Sedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pôde contra vós. Então tomaram Jeremias, lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda, e desceram Jeremias com corda, mas no calabouço não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouviu, pois, Abimeleque, o etíope, o eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. E logo Abimeleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando no calabouço, de certo que morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei Abimeleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço, antes que ele morra. Aqui, irmãos, você de repente está fazendo coisas boas para Deus, ele só estava cumprindo a palavra. O que Deus mandou ele fazer, ele fez. Pregou a verdade, mas nem todos gostam de ouvir a verdade. A Bíblia relata ali que ele era os príncipes, ele era os grandes, aqueles que se diziam poderosos. Falou: mata esse homem, que ele está vindo contra a nossa nação. Mata ele, porque ele está enfraquecendo. E o rei se sentiu acuado, não sentiu com forças. E o que ele fez? Ele está nas suas mãos. Mas só que aquele que faz a vontade de Deus, irmão, nunca está só. Diga para quem está ao seu lado: se você está na presença de Deus, você não está só. Ele só cumpriu a palavra, irmão. Aquela cisterna ali, eu te me lembro, ela tinha 1 metro, a sua boca 1 metro, e ali era preparado para colher água no inverno, para que eles pudessem ter água para beber. Mas a Bíblia diz que quando lançaram lá dentro, não tinha, era só lama. Armaram um esquema para matar eles. Eu acredito que quando jogou Jeremias lá dentro, falou assim: olha, acabou, o nosso acusador acabou. E quantos desejam a tua morte? Porque você prega a verdade, porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada. Eles querem o cristianismo do oba-oba, que vale tudo, está tudo bem. Como foi falado uma seita aí, meu Deus do céu, não vamos entrar em detalhe, porque não vai ficar só aqui. Eu gosto de vigiar nessa parte, cada um tem que cuidar de si. Mas tem muita gente, irmão, fazendo a obra da palavra de Deus, vergonha, deturpando a palavra, vivendo como nome de crentes, são cristãos, mas não vivem o que a Bíblia diz. E Jeremias, ele recebeu uma responsabilidade, que hoje Jeremias já está lá aguardando um grande dia, mas essa responsabilidade hoje é minha, sua, é nossa. Mas só que tem que depender como eu estou, se eu estou bem, se eu estou triste, se eu estou alegre. Nós tivemos ontem a nossa festa lá na estrada de São Paulo, nossa congregação, e lá o pregador, em muitas palavras, liberou dizendo que nós somos hoje
o fruto das sementes lançadas de um passado. Hoje nós somos aquilo que começou no passado. Hoje o teu caráter, hoje as suas atitudes são respostas de sementes lançadas de um passado. Hoje você é o fruto que foi lançado uma semente. Mas amanhã você vai ser um fruto da semente lançada hoje. A nossa responsabilidade. Eles acharam que agora acabamos com ele. A Bíblia diz que ele vinha pregando há 20 anos. E quando Deus preparou com que Jeremias fosse pregar essa palavra, que aquele povo, Jerusalém, povo errante, um povo que não queria obedecer, e quando Deus preparou, ele foi para levar a verdade. Eu quero dizer para vocês, irmão, que os dias que nós estamos vivendo hoje, preste destruição para acontecer. O que a gente está vendo por aí, temos falado a respeito de alma, corpo, espírito, como estamos falando aqui na escola dominical hoje, em que o homem é aquele que se busca a ser alimentado espiritualmente, guiado por Deus, ele se desdobra, ele se esforça para fazer a obra de Deus. Mas tem aqueles que espiritualmente estão morrendo, já não tem mais força. Aquele que outrora era cheio da graça de Deus, hoje está enfraquecido, hoje está praticamente morrendo, e deu tantas brechas que hoje não tem força mais para caminhar. E a gente fica pensando como está o mundo hoje, como está essa atitude das pessoas hoje, aonde alguns que buscam a Deus ainda vinham para a igreja com dificuldade. Alguns que buscam a Deus vêm para a igreja com alegria, vem cheio de decisão. Eu quero Deus, eu quero buscar Deus, eu quero o Espírito Santo. Mas quando a pessoa cabisbaixa, e contra aqueles que já estão perdendo toda a força, como aquele bonequinho do videogame que já sumiu toda a força. Mas meu irmão, Deus não vai forçar ninguém a ser forte. Quem tem que se fortalecer somos nós. Aqui não tem mais criança, nós somos adultos. Somos adultos. E depende de mim, depende de você. E se você não se esforçar, sabe o que vai acontecer? Você vai cair nessa derrota. E nós estamos comentando que hoje nós ouvimos uma reportagem de um jogo de futebol em um determinado lugar, que o juiz apitou uma coisa contra lá, pegaram o juiz, mataram, cortaram a cabeça dele, cortaram o braço, botou a cabeça de um lado, o braço do outro. Aí fica, meu Deus, que ponto chegou essa pessoa? Que ponto? Aí o pastor, quando isso que acontece, o pastor ontem, o pastor Leandro disse que estava dirigindo um ônibus da empresa, um ônibus cheio, saiu do posto de gasolina, como foi pegar a pista, veio um Chevette, passou e quase bateu. Chegou lá na frente, o Chevette parou e parou na frente, o Chevette saiu com os irmãos, com os moços que estavam trabalhando com ele, falou, o senhor viu o que o senhor fez? O homem estava bêbado. Falou assim, me perdoe em nome de Jesus, e cheio de álcool, me perdoe em nome de Jesus. Era um cristão, mas em nome de Jesus, o que é as tragédias? Então, irmão, o que Deus está tentando trazer, eu acredito que Ele, com muita propriedade, quer trazer para o nosso coração nessa noite. Que assim como Ele preparou Jeremias, leva a irmã assim, vamos parar, vamos orar pela irmã. Neste momento nós estamos pregando, Deus está trabalhando. Senhor, meu Deus e Pai, toca com as tuas mãos poderosas, fortes. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal agora, toda força negativa, toda força contrária. Em nome de Jesus, sai todo mal, toda influência maligna, toda força contrária, no nome de Jesus. Deixa ela, sai todo mal, no nome de Jesus, sai dela. Sai, em nome de Jesus, repreende em nome de Jesus aí. Manda ela pessoal em nome de Jesus. Irmãos, é Deus operando. Eu não sei o que está acontecendo, vamos conversar com a irmã, mas Deus está operando um pouquinho da água ali, amém? Leva ali um pouquinho do lado do arzinho ali. Isso, Deus está operando, irmão, não adianta. Aonde Deus está, o mal tem que sair, amém? Vamos bater palma para Jesus, para um despertamento, amém? Aonde
tem que sair. Verifica a pressão dela aí, os irmãos têm uma parede de pressão na igreja. Vê aí. Amém, irmão? Mas nós temos que Deus já está operando. Amém? As diaconisas estão agindo ali. Vamos ligar aqui então. Deus está trabalhando nisso. Irmãos, no momento que os homens, aquele homem que estava visitando a casa do rei, Deus fez ele um capitão. Ele não era ninguém, mas fez dele um líder. Irmão, quando as pessoas se preocupam com alguém, né, pastor Carlos? Quando alguém se preocupa com alguém, Deus logo lança mão. Deus está procurando pessoas decididas para fazer a obra. Deus está procurando pessoas que se dão, que se esforçam. E diz a palavra que quando tiraram Jeremias, aquele homem que estava visitando a casa do rei, que por acaso ouviu falar que Jeremias tinha lançado naquela cisterna, ele sabia o que ia acontecer com Jeremias, mas Jeremias era conhecido, um homem, um pregador, um profeta, e ele pensou, peraí, ele deu uma voltinha, esperou as conversas lá acontecer, depois ele voltou e pegou o rei sentado e falou, rei, que é isso aí? O profeta, o pregador, o homem de Deus, ele vai morrer lá. Irmãos, não era para o rei ter deixado aquilo, irmão, mas o diabo ele cega. Mas só que Deus sempre tem alguém a nosso favor. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem alguém ao seu favor. Se aquele homem não estivesse lá, Jeremias morria. Não se preocupe, Deus está no controle. A gente às vezes quer resolver as coisas do nosso jeito, irmão. Para com esse negócio. Deixa Deus fazer por você, que quando a gente faz tudo errado. Era um profeta, era um homem que Deus mandou preparar para ele pregar. Vai, prega a nação. Se eles ouvirem, todo aquele mal que eu programei, eu vou deixar de lado e vou abençoar. O que eu entendo, que quando nos ouvir a voz de Deus, Deus muda o teu cativeiro, Deus muda a sua vida. E tem muito crente vivendo um cativeiro, tem muito crente vivendo derrota, amarração, porque não toma uma posição com Deus. Tem coisas que a gente tem que ir contra a nossa própria vontade, que a gente tem que se esforçar, porque a gente tem que fazer o que Deus quer, agradar o Senhor, sabendo que tudo que a gente fizer para Ele, Ele vai receber com alegria, e Ele vai te abençoar. Deus conhecia este homem que estava lá na casa do rei. Até um nome difícil de se pronunciar, né? Obed-Meleque. Ele estava na casa do rei, e ele foi um intercessor. A Bíblia diz que ele era uma pessoa qualquer. Rei, tu vai matar o profeta, a nossa cidade está uma desgraça, vai matar o homem. Pega 30 dos meus, olha só, hein? Ele poderia chamar lá um grande dele. Você, eu costumo dizer que quando a pessoa dá ideia para você, é o pai da ideia, então faz. Porque a pessoa que recebeu no coração, eu gosto que faça. Então, o rei falou assim, então vai lá, pega 30 dos bons aqui, e vai lá. Aí sabe o que eles fizeram? Eles passaram por baixo, a Bíblia diz que passou por baixo de uma tesouraria ali. Aí ele pegou panos velhos, panos sem valor, e começou a amarrar aqueles panos, e começou a dar nó. E chegou lá, Jeremias, olha, eu estou vivo ainda mais do jeito que está o negócio. Que você quer me matar? Eu estou aqui fazendo aqui uma encenaçãozinha, aqui um teatrozinho. Não, nós vamos tirar você daí. Segura essa corda, olha, esses panos que eu estou jogando para você, você põe embaixo do seu braço, para ficar mais macio, e amarra que eu não vou te puxar.